A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, mais uma vez, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho trazendo aqui este tema sobre esta passagem aqui, que se encontra em João 3, no capítulo 3, no verso 14, sobre a serpente. Então, Jesus ele faz uma comparação à serpente no deserto. Então, dando continuidade nos vídeos anteriores, onde eu falei sobre Judas, no capítulo 1, no verso 5, abordando o tema Senhor ou Jesus ali. E no segundo vídeo, na parte 2, eu parei ali em Números 21, abordando este trecho aqui, que fala exatamente sobre a serpente no deserto. Então, eu vou dar uma explicação aqui, breve. A igreja examina comigo aqui as escrituras, para chegar numa compreensão. Então eu vou ler do 3 em diante, que diz assim, Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Analise comigo, igreja. Ora, ninguém subiu ao céu. Então, ninguém subiu, certo? Senão o que desceu do céu. Então, ele está falando ali do Espírito Santo. Até aqui, nós entendemos que é o Espírito Santo, porque quem desceu do céu foi o Espírito Santo. Então, ele fala aqui, o Filho do Homem que está no céu. Então, Jesus, ele está falando dele mesmo, que ele é o Espírito Santo. Porque ele fala, se não, ninguém subiu ao céu, senão, quer dizer, ninguém subiu, senão aquele que desceu, que é o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, eu estou aqui conversando com você, mas eu também estou lá. Então, Jesus Cristo, ele revela a divindade, que ele é Deus. Porque da mesma forma que quando a nuvem descia no tabernáculo para conversar com Moisés, que Deus estava ali através daquela nuvem conversando com Moisés. Então eu pergunto para você, quando Deus descia naquela nuvem para conversar com Moisés, ele deixou a sua glória? Quer dizer, ele deixou o seu trono vazio, o céu ele não estava no céu quando ele conversava com Moisés? Para ele descer, ele tinha que falar para outra pessoa? Não, igreja, isto é limitar Deus. É limitar Deus. Então, quando a nuvem descia, que Deus se apresentava em forma de nuvem, ali no Monte Sinai, no tabernáculo, para Moisés, para falar face a face com Moisés, não quer dizer que o céu estava vazio. Da mesma forma que Jesus Cristo está falando, não quer dizer que eu sou agora em forma de homem, que eu deixei o céu. Observe, igreja, o que ele está falando aqui. Então, dando continuidade no texto, ele fala assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos ir para Números agora. Números
Números, no capítulo 21, diz assim, do verso 4 em diante: as serpentes ardentes e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedeu que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Ou seja, aqui, igreja, é uma figura. A serpente de metal que Moisés fez era apenas uma figura. Quem estava curando o povo era o próprio Senhor. Não, nunca deixou de ser o Senhor que curou o povo. O Senhor estava curando o povo através da figura da serpente. Mas o povo acabou, não se contentando com isto. Como nós podemos ver aqui, em 2 Reis, no capítulo 18 em diante, diz assim: Ezequias restabelece o culto do Senhor. Observe, igreja. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que, depois dele, não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então observe, igreja, que o povo ele começou a adorar a serpente como se fosse outro Deus. Então, Ezequias, ele colocou abaixo, tirou os altares, as estátuas que tinha nos bosques, e fez em pedaço
a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neustã. Então observe, igreja, que a Israel, o que acontece? Eles colocaram na mente dele que era outro Deus, não era ali o próprio Adonai. Então, Jesus Cristo ele faz uma analogia sobre essa serpente. Então ele fala aqui, ó, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando você olhar para Jesus Cristo, que é o Filho do Homem, você tem que olhar que é Deus. Não, você não pode fazer como fizeram ali o povo de Israel, achando que Jesus Cristo é outro Deus. Não, ele não é. Ele é o único Deus. Ele é o Deus verdadeiro. Entendeu? E aqui é a figura do Deus. É a figura visível, é a imagem do Deus invisível, é Jesus Cristo. Então, igreja, nós temos que analisar, nós temos que meditar na palavra, mas sempre ali focando que Jesus Cristo é o único Deus. Porque se você colocar na sua cabeça que Jesus é um e Deus Pai é outro, você acaba se perdendo. Então, eu quero terminar esta mensagem de hoje com este trecho aqui, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então aqui é de mim, não é de nós. Não tem plural aqui. Aqui as Escrituras testifica de Jesus Cristo. Então não tem outro Deus. É o próprio Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, quando você vê Senhor, quando você vê Deus, quando você vê a palavra Elohim, quando você vê a palavra Yahvé ou Jeová, está falando do próprio Jesus Cristo, tá? Então não vamos colocar Jesus Cristo como mentiroso, porque se ele falou que testifica dele e não de nós, como no plural, de mim, do meu Pai e do Espírito Santo, mas ele fala aqui que testifica somente dele, as Escrituras. Amém, irmãos? E aqui diz ele: porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém, irmão? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, igreja, e até mais nos próximos vídeos. Um abraço a todos os irmãos e até mais.